Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Lembrando que você pode acompanhar pelo YouTube, é só procurar lá por A Sombrinha no Vento. A vantagem é que você já recebe o som e as imagens ao mesmo tempo, ou se você preferir, você pode acompanhar por podcast mais Instagram. É só você procurar aí no seu agregador favorito, pode ser Spotify, pode ser o da Apple, pode ser, enfim, qual você preferir. Procura por A Sombrinha no Vento que você vai encontrar. E aí, para você ver as imagens, é só você me seguir no Instagram, @A Sombrinha no Vento. Lembrando, como sempre, também aqui é sem spoilers, tá bom, gente? Cada episódio do podcast, ou enfim, do vídeo que você tá vendo, eu vou tratar somente do que veio antes no livro e do que acontece no capítulo que a gente está falando, tá? Mas eu nunca vou falar de nada que vai acontecer no futuro, então se você for ouvindo tudo ou vendo tudo na ordem, você não vai ter spoiler nenhum, a gente vai descobrindo tudo juntinhos, beleza? Sem mais delongas, então, vamos lá para o nosso episódio 7. Hoje a gente vai ler o capítulo 6 de A Sombra do Vento. Vamos começar, então, como sempre, com um resumo. Então, nesse capítulo, o Daniel começa a visitar a Clara para ler para ela quase todos os dias. Dá para ver bem assim que ele tá obcecado por ela, né? Assim, não assim obcecado, mas que ele tá muito apaixonado por ela, tá sofrendo de paixonite aí da adolescência. Mas ela é uma moça mais velha, né? Assim, a gente percebe que ela considera ele só um amigo mesmo, e o próprio Daniel percebe isso, né? Então, às vezes até a Clara tenta falar com ele e tal, mas ele desconversa e não quer falar sobre isso, tal, porque até ele percebe que, né, enfim, ela é muito mais velha que ele, uns 10 anos quase mais velha que ele. Então, assim, né, digamos que muito difícil aí ela se interessar, ainda mais nas idades que eles estão, né? Porque ele tá aí, esse capítulo trata meio assim um pouco da adolescência dele, então o livro começa, ele tá com 11 anos, né? E aí ele vai crescendo e dá a entender que no final aí ele tá com em torno de uns 16 anos, porque é o fim da primeira parte e a primeira parte vai de 45 a 49. Então ele tem aí seus 15, 16 anos e a Clara ela é praticamente 10 anos mais velha. Então, se ele tá com uns 16, ela tá com uns 26, assim. Então já é uma moça que, ainda mais naquela época, década de 40, já estava mais do que na idade de casar, tal. Então, assim, fica claro que o interesse dela seria por pessoas mais velhas, né? E o pobre do Daniel tá aí completamente apaixonado por ela. Tadinho. Mas enfim, ele vai lá quase todos os dias, então começa, né, com aquela primeira vez que ele vai lá para ler A Sombra do Vento para ela. Mas aí, claro, né, uma hora o livro acabou, mas eles foram arranjando outros, tal, e ele sempre arrumava uma desculpa para ir na casa dela quase todos os dias. Aí eles saíam para passear, saíam para tomar café, enfim, ficaram muito amigos. E eles sempre conversavam. E aí a Clara conta pra ele que várias vezes quando ela tá andando sozinha na rua, um estranho aborda ela e começa a puxar conversa, tal, e começa a perguntar do tio dela, do Barcelona, né, e do próprio Daniel. E dá pra perceber que é uma interação muito esquisita. E assim, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Não sei o que vocês acham, mas assim, eu lembrei do estranho observando o Daniel no final do capítulo anterior, né? Será que é a mesma pessoa? E eu fiquei com essa pulga atrás no da orelha aí. Vamos ver se a gente vai conseguir descobrir quem que é esse cara bizarro. Lembrando, né, que a Clara ela é cega, né? Ela é deficiente visual. Então, esse estranho se aproxima dela e ela, a Clara, não consegue ver, né? Não sabe quem que ele é. Ela conhece a voz e tal, mas ela não tem como falar pro Daniel, ah, é a pessoa tal, ou ele é assim, assim, assado. Ela sabe da voz, que ela descreve como uma voz meio rachada, assim, uma voz meio rouca, né? E aí ela até conta pro Daniel que uma vez ela conseguiu tocar o rosto do estranho, porque não sei se vocês lembram, quando ela conheceu o Daniel, ela pediu para ler o rosto dele, né? Então assim, ela vai com as mãos, ela vai apalpando para ela ver como são as feições da pessoa. E aí ela conseguiu tocar o rosto desse estranho antes dele conseguir segurar a mão dela. E ela falou que o que ela encostou parecia uma máscara de couro. Então, assim, meu Deus, né, gente? Muito estranho. Eu não sei como esse homem anda na rua, né?
Por isso que ele deve andar de chapéu todo encapotado, porque o cara andar com uma máscara de couro por aí, né? Ainda mais de dia, porque pelo que a Clara conta, parece que ele aborda ela de dia, enfim, qualquer hora, né? Então, muito esquisito isso aí. E pra quem tá estranhando, tá? Que a Clara estaria sozinha na rua e tal. A gente vê muito, muito deficiente visual na rua, né? Se movimentando normalmente, tá, gente? As pessoas elas têm a mobilidade delas normalmente, têm a vida normal, não é porque ela é deficiente visual que ela não pode sair sozinha de casa, beleza? Então, normal ela tá ainda mais aí, perto da casa dela, né? Que é uma região que ela já conhece, com certeza. Então, normal ela tá sozinha na rua, ok? Só por causa de ter causado estranhamento em alguém. Mas, enfim. Nesse capítulo também a gente conhece a Bernarda. A Bernarda, ela é empregada na casa do Barceló. E é assim, eu gosto muito da Bernarda. Já nesse capítulo você vê que ela é uma pessoa muito, muito fofa, assim. Ela tem um coração de ouro, sabe? Ela é aquele tipo bem mãezona, sabe? Ela fica com dó do Daniel, porque ele não tem mãe, então ela faz de tudo pra ele, sabe? Dá presentinho, faz comida, enfim, remenda as roupas, dá roupa nova. Ela faz o que ela pode, cuida muito bem dele, assim. Dá pra perceber que ela é muito fofa. Ela é uma pessoa, assim, muito simples, né? Ela não tem estudo, tal, fica bem claro. Tem umas interações bem divertidas dela com o Gustavo Barceló. Mas, assim, dá pra ver que ela é muito esperta, primeiro, né? Apesar dela não ter estudo, ela é muito esperta. Ela é inteligente, assim, né? Ela é viva, muito viva. E ela é um docinho de coco, assim. Eu adoro a Bernarda. E aí esse capítulo, ele tem uma parte muito, muito assim, eu fico com mixed feelings, sabe? Assim, eu não sei como me sentir, porque por um lado eu gosto muito, porque o Zafon consegue traduzir muito bem a adolescência do Daniel, mas o Daniel tá insuportável. Gente, se você é adolescente e está me ouvindo aqui, está vendo o vídeo, me perdoa, eu te amo, tá? Você com certeza é uma pessoa maravilhosa, mas a adolescência é uma fase que a gente fica muito chato, não é não? Depois que a gente fica mais velho que a gente percebe, meu Deus do céu. E nesse capítulo, o Daniel, assim, eu achei que o Zafon conseguiu passar muito bem a relação dele com o pai, aquela relação conturbada, sabe? Um não entende o outro. Então o pai não gosta da amizade dele com a Clara. Ele fica assim, sabe? Essa moça é muito mais velha, isso aí não vai dar certo, isso aí não tá bom. Ele percebe, claro, que o Daniel tá completamente enrabichado pela moça. E, enfim, ele não gosta, mas o Daniel, como bom adolescente, né, acha que já sabe de tudo, que o pai que não sabe de nada. Então você umas horas dá vontade de dar um chacoalhão nele, falar: Daniel, tome seu rumo, meu filho, ouça seu pai, que seu pai é uma pessoa maravilhosa. E aí eu quis matar esse menino quando no fim do capítulo eu descobri que ele deu A Sombra do Vento pra Clara. Ele deu o livro que ele pegou lá no cemitério dos livros esquecidos e que ele tinha prometido, né, que ele ia cuidar, tal. E aí ele pegou e deu pra Clara esse livro. E aí o pai dele fica super bravo, né? Fala: nossa, mas não, como assim você deu? Não, né? Não era, você prometeu que ia guardar o livro, que ia cuidar dele sempre. Aí ele responde: ah, eu era muito criança, bem adolescente, sabe, gente? Nossa, que vontade de dar um chacoalhão desse menino. Mas enfim. Gente, antes que falem que eu odeio o Daniel, eu não odeio, tá? Eu gosto muito dele, ele é um personagem que eu gosto muito, mas assim, eu achei que o Zafon conseguiu fazer muito perfeito essa fase da adolescência, porque eu tive muita vontade de dar um chacoalhão nele, pelo amor de Deus. Bom, bora entrar no detalhe, meu povo? Bora entrar no detalhe então. Primeiro eu quis trazer para vocês aqui o Varon Dandy, né? Ele é um perfume masculino que foi muito sucesso na Espanha, né? Fez muito sucesso por muitos anos. E é aquele tipo perfume clássico, sabe? Eu não sei quais são as notas olfativas, né? Eu sei que cheiro ele tem exatamente,
Mas eu procurei aí nas internets, descobri que ele tem um aroma intenso com notas amadeiradas. Então eu imagino aquele perfume bem que a gente associa com pessoa mais velha, aquele perfume bem clássico, assim, o famoso perfume de véio. E, ai, meu Deus, ele foi lançado em 1927 pela perfumaria Parreira, que foi fundada em 1912 na Catalunha. Então, além de tudo, é um perfume ali da Catalunha, né, da perfumaria da Catalunha. Então, acho que é uma coisa bem regional ali e, enfim, achei bacana, trouxe aí uma imagem de uma das propagandas, né, um dos anúncios do Varão Dandy para vocês verem. E é o perfume que o pai do Daniel usa, né? E que o Daniel passa pra visitar a Clara aí no primeiro dia que ele vai na casa dela. Quis chegar todo perfumado lá, todo bonitão. A Clara, ela mora na Praça Real, né? Ela mora com o tio dela, né? O Gustavo Barceló. Eles moram num apartamento na Praça Real. Então, coloquei aí uma imagem pra vocês verem. Uma praça muito bonita, tem umas palmeiras e tal, uma fonte, um lugar bem chique, assim, parece. E eu quis colocar também o trajeto da casa do Daniel até a casa da Clara. Então tá aí no mapa também marcadinho e tem até as opções a pé aí, dá uns 900 metros ou 800, dependendo do caminho que você faz. É uma caminhada assim, ok, né? Dá uns 10, dá entre 10, dá de 9 a 11 minutos, dependendo do caminho que você escolhe. Então também é perto, você vai ali pelas Ramblas, né? Então também deve ser uma caminhada bem bonita, bem gostosa de se fazer e rapidinho também, né? Em 10 minutos ele tava lá a pé na casa dela. Então, quando o Daniel chega lá, né, no apartamento, ele toca a campainha, né? E aí diz assim: Uma empregada de uniforme, touca e uma vaga expressão de legionário me abriu a porta com reverência teatral. Bom, aí é a nossa querida Bernarda, né, que abriu a porta pro Daniel. E aí eu quis trazer para vocês o que seria essa expressão de legionário que ele comenta. Então, legionário seria um membro da Legião Espanhola, que foi uma força, que é, né, não foi, ainda existe, é uma força militar de elite que foi criada em 1920 por José Milán Astray. E por que ele quis criar essa força militar de elite? O resultado desfavorável, né, do exército espanhol nas guerras coloniais no norte da África fez com que ele ficasse pensando assim, nossa, a Espanha precisa de soldados profissionais, né, e não de recrutas forçados, assim, digamos, né, não de gente falando assim, a gente está em guerra e a gente precisa que você se aliste no alistamento obrigatório. Isso não funcionou, claramente, né? Então, ele pensou, a gente precisa de uma carreira militar, né? De que as pessoas vão voluntariamente tenha guerra ou não tenha. Então, ele decidiu criar essa legião espanhola aí. Ela é meio nos moldes da legião estrangeira francesa, tal. Eu não quis colocar muito aqui, não quis falar sobre a legião estrangeira francesa, porque para não ficar muito longo, né? O capítulo já vai ser longo, aí tem bastante referência. Mas enfim, coloquei aí uma foto dos soldados aí com uniforme e tal, estão desfilando. Então fica aí essa expressão de legionário que a Bernarda tinha ao abrir a porta, com certeza é uma expressão assim séria, sisuda, uma expressão, né, de concentração, imagino. Creio que seja isso. E aí, falando da Bernarda, né, diz que ela utilizava um tom cerimonioso que condizia com o sotaque de Cáceres. Então só como curiosidade, eu quis trazer para vocês aí no mapa, mostrar onde é que fica Cáceres. É bem longe de Barcelona, tá? É do outro lado da Espanha, é bem perto de Portugal já. E ela fica meio no meio, assim, da Espanha, tá? Não fica nem perto do Mar do Norte, nem perto ali do Mediterrâneo. Ela fica bem pro meio ali, bem próximo de Portugal. Então é uma região bem interiorana e fala que ela tinha um sotaque forte, né? Eu não sei exatamente como é o sotaque de Cáceres, mas eu imagino que seria o nosso equivalente a um sotaque do interior, tá? E aí, quando o Daniel tá comentando do apartamento, né, ele descreve o apartamento, era um apartamento enorme e tal. Ele diz que ele estava acostumado com a modesta casa familiar da rua de Santana. O apartamento de Clara assemelhava-se a uma miniatura de El Escorial. Eu já mostrei o Escorial para vocês em algum dos episódios anteriores, não vou lembrar exatamente qual foi. Mas é aquele mosteiro super grande que tem perto de Madrid e tal. Então, quem quiser ver de novo, volta lá no episódio. Para quem tá assistindo o vídeo, eu coloquei aqui a mesma imagem que eu usei da outra vez, do Escorial, para vocês
terem o gatilho visual aí para quem tá vendo, mas para quem tá ouvindo, é só procurar nos posts anteriores lá do Instagram que vocês acham, tá? O Escorial é um mosteiro gigantesco lá perto de Madrid. Descrevendo o apartamento, o Daniel comenta assim: Dom Gustavo, além de livros, incunábulos e todo tipo de bibliografia rara, colecionava estátuas, quadros e retábulos, para não falar da abundante fauna e flora. Então o apartamento era enorme, tinha um monte de planta, vários animais, tal. E tinha também os incunábulos e os retábulos que eu quis trazer para mostrar para vocês, porque eu imaginei que muita gente não soubesse o que é. Então, primeiramente, o que é um incunábulo? É um livro impresso entre 1455 até 1500. Por que esse intervalinho de tempo, né? Em 1455, aproximadamente, tá? Não tem uma datação assim específica, mas aproximadamente, é a publicação da Bíblia de Gutenberg, que é considerada a primeira obra impressa aí, com tipos móveis e tal, aqui no Ocidente. Então, fica meio que marcado com o surgimento dos livros. Só que o que acontece? Nesse comecinho, até o 1500, essas obras impressas, elas imitavam os manuscritos. Porque antes disso, como é que os livros eram impressos, entre aspas? Né? Como é que você conseguia a cópia de um livro? Tinha aqueles monges copistas. Eu não vou me estender muito, quem não conhece isso vai procurar, que é bem interessante, mas os monges, né, os frades que estavam no mosteiro, tinha muitos mosteiros que tinham os frades copistas. Então ele pegava ali um original e ele ia copiando à mão, né, escrevendo à mão, copiando para fazer uma nova cópia. Então, antes da imprensa dos tipos móveis, assim que você conseguia cópias de livro. Então também era uma coisa muito rara, até por isso a leitura era uma coisa muito elitizada, normalmente só os monges que sabiam ler mesmo, os estudiosos e tal. E aí, quando surge a imprensa, como que eles conheciam como livro? Era isso, os livros manuscritos, esses tipos móveis do Gutenberg, eles imitavam uma escrita manuscrita, né? A escrita feita à mão. Então, ficou aí uns quase 50 anos, né, que os livros eram com esse estilo. E aí depois, claro, começou a ter as tipografias mais assim apropriadas, digamos, que a gente usa mais hoje em dia, que já se afastavam da letra manuscrita. Então, os incunábulos são esses livros impressos, mas que imitam os manuscritos dessa época aí. Eu coloquei uma imagem para vocês terem uma ideia de como que era. E esse aí foi impresso por Peter Schoeffer, na Mogúncia, em 1471. E aí eu trouxe também um retábulo. O retábulo é uma estrutura de madeira, de mármore ou qualquer outro material que tem um ou mais painéis pintados ou em relevo. Como é muito normal ter retábulo em igreja, assim, atrás do altar, tal, mas são aquelas coisas enormes, normalmente de pedra esculpida. Mas como tá na casa do Dom Gustavo, eu imagino que sejam esses retábulos menores e de madeira. Tem muita gente que conhece como oratório também, às vezes eles fecham. Enfim, coloquei esse aí, que tem um painel principal e dois na lateral. Foi pintado por Filippo Lippi por volta de 1406 a 1469. E ele é todo dourado aí, tem, né, um frontão, parece de um templo grego em cima. É muito bonito também. Mostra, acho que é Nossa Senhora com o menino Jesus, tem uns anjos e tal. Eu não sei exatamente os anjos ou os santos que estão retratados aí. Falando dos animais que o Gustavo Barceló tinha lá no apartamento dele, né? Que o Daniel fala que tinha uma vasta fauna e uma vasta flora. Então tinha muitas plantas e vários bichos também. E aí, comenta que tinha duas cacatuas. Então, até depois, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês um dicionário visual, a cacatua. Mas aí ele fala que o nome das cacatuas eram Ortega e Gacê. Uma chamava Ortega e a outra chamava Gacê. E eu achei muito divertido, porque Ortega y Gasset, com Y em vez do E, né? É o nome de um ensaísta, jornalista e ativista político, tá? Que viveu de 1883 a 1955.
e ele é considerado por muitas pessoas o maior filósofo espanhol do século XX. E o nome dele é esse, né? Ortega y Gasset, é o sobrenome dele. E aí ele colocou Ortega em uma cacatua e Gasset na outra. Então eu achei muito divertido e seria um nome que eu daria para duas cacatuas se eu tivesse. Coloquei uma foto aí do Ortega y Gasset para vocês verem. Também a carinha dele parecia até que simpático. O Daniel entra no apartamento, né? A Bernarda vai guiando ele vai descrevendo toda a suntuosidade e tal. E ele começa a ouvir um piano a ser tocado, né? E aí depois ele descobre que quem estava tocando era a Clara. Só que ela não tocava muito bem, né? Acho que ela estava só começando ainda a aprender, então ela não tocava muito bem. E aí até ela fala assim, ele entra na sala e ela se assusta, né? Então ela fala, por um momento pensei que fosse meu tio, disse. Ele me proibiu de tocar Monpou. Diz que o que faz com ele é um sacrilégio. Ai, meu Deus. E aí eu coloquei uma foto aí pra vocês do Monpou. Ele era um compositor e pianista catalão que viveu de 1893 a 1987. Então, segundo o Gustavo Barceló, a Clara destruía aí o pobrezinho do Monpou. Depois, então, o Daniel finalmente começa a ler A Sombra do Vento para Clara. E aí o livro diz assim, né? O Zafón diz assim. Assim, imitando aquelas vozes da Rádio Nacional que recitavam vinhetas de estilo patriótico logo após a hora do Ângelus, com prosopopeia exemplar, me pus a revisitar o texto do romance. Aí eu quis então falar rapidinho para vocês da Rádio Nacional. Ela foi fundada pelo José Milán Astray, que é o mesmo que fundou os Legionários lá, a Legião Espanhola, tá? Então foi fundada por ele em 1937 e ela foi desde o começo um aparelho do Estado franquista, tá? Então durante aí por isso que o Daniel fala as vinhetas de estilo patriótico, porque era uma rádio assim que estava totalmente debaixo da asa do Franco, então tinha censura, só, né, passava o que ele queria, então tinha aquele tom bem patriótico, bem de ditadura. Mas ela existe até hoje. Hoje em dia é uma empresa estatal e gere o Serviço Público de Radiodifusão na Espanha. Na citação anterior aí que eu acabei de falar, para falar da Rádio Nacional, o Daniel também comenta da Hora do Ângelus, né? Então eu quis trazer o que seria essa Hora do Ângelus para quem não conhece. Então corresponde às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E tem a ver com a religião católica, porque nessas horas os sinos das igrejas eles tocam e para relembrar, né, os fiéis deles pararem o que eles estão fazendo para fazer uma breve oração, uma meditação, tal, relembrando o momento em que o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela conceberia Jesus Cristo, certo? Então, aí na Espanha, né, como eu já falei, religião majoritária, ainda mais na década de 40, é o catolicismo, então ainda usa muito jargão ligado a essa a cultura católica, né? Então por isso que ele fala da hora do Ângelus aí. Então eu imagino que essas vinhetas patrióticas aí da Rádio Nacional fossem mais ou menos nesses horários, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Então é essa aí que são as horas do Ângelus. Quando o Daniel começa a falar, né, que o livro acabou, mas eles começaram a arranjar outros livros, eles começavam a passear, tal, sair para tomar um café, ele comenta assim: Clara gostava de se sentar para escutar o cochicho das pessoas no claustro e adivinhar o eco dos passos nos corredores de pedra. Eu coloquei aí uma imagem de um claustro, então, por acaso é o claustro da igreja de Santa Ana, que é aquela que fica atrás da casa do apartamento do Daniel e do pai dele. Então tá aí, pra quem quiser ver, tem os arcos góticos, tem umas árvores no meio, e é bem bonito. Normalmente eu acho uns lugares muito pacíficos, né? O claustro. Pra quem não sabe, o claustro é uma parte, assim, da arquitetura religiosa de mosteiro, convento, catedral, abadia. E são normalmente 4 corredores que formam um quadrilátero e normalmente tem um jardinzinho no meio. Então seria como se fosse um jardim interno. Você olhando o prédio por fora, você não vê nada, mas dentro tem é um prédio
oco, assim, né? Digamos, a construção ela é de maneira que fica esse pátio interno, que já se usava nas construções romanas e tal, mas enfim, é muito comum você ver em convento, porque os frades e as freiras, né, eles ficam normalmente confinados, tem muitas ordens que são confinadas, né, a pessoa não pode sair do mosteiro, então esse seria o pátio de ar livre deles, para poder caminhar e meditar, enfim, e normalmente tem uns jardins muito bonitos, eu também gosto muito de claustros. Um dos outros passeios, né, que eles gostavam de fazer, a Clara e o Daniel, era tomar um cafezinho num café que ficava na rua Petrichol. Então eu quis marcar aí também onde que fica essa rua para vocês. Coloquei o print do mapa, marquei aí a Rua Santa Ana, que é a Rua do Daniel. Também marquei, circulei a Praça Real para vocês verem. E ela fica meio que bem no meio do caminho, assim, marquei em vermelho aí a Rua Petrichol. E ela fica no meio do caminho, assim. Então fica muito fácil para os dois, né? Fica próximo da casa dos dois, é um cafezinho que fica ali à mão. Quando o Zafon começa a falar mais da Bernarda, né, descrever mais a Bernarda, ele comenta que ela trabalhava no mercado do Borne quando o Gustavo Barceló conheceu ela. Então, coloquei aí uma imagem para vocês. O mercado do Borne é uma estrutura de vidro e metal, com as telhas todas coloridas. É muito bonita, assim, a construção. É como se fosse uma tenda enorme de vidro e metal, com um telhado todo colorido. Tem uns losangos vermelhos, umas partes, assim, que parece um... É um listrado de verde e amarelo, parece, tudo cheio de renda, de metal. Uma coisa bem bonita. E como vários dos outros mercados que eu já comentei em outros episódios, antigamente era uma feira livre ali, e aí em 1870, de 1874 a 1878 se construiu esse prédio aí, e aí em 1878 ele foi inaugurado e ele funcionou até 1971. Aí depois estava muito caído, né, muito deteriorado. Aí ele acabou fechando e aí desde 71 até 2013 teve várias tentativas de restauração e vamos fazer isso aqui, não, vamos fazer aquilo. Não se decidiu o que ia fazer no local e aí finalmente em 2013 acabaram restauraram e reinauguraram como um museu. Então hoje em dia é um museu aí o Mercado do Borne. Contando de como o Gustavo Barceló e a Bernarda se conheceram, diz que o Barceló falou assim para ela: Nossa história será como o Pigmalião. A senhora será minha Elisa e eu seu professor Higgins. Então, o que é o Pigmalião? E quem é a Elisa e quem é o professor Higgins? Então, o Pigmalião é uma peça teatral que foi escrita em 1913 por George Bernard Shaw. Coloquei uma foto aí dele, era bem barbudo, com umas sobrancelhonas assim. Sobrancelhonas enormes, branquinhas, assim, já nessa foto ele já tá de idade e já tá com um barbão branco também, um bigodão. E a peça conta a história de uma mulher do povo, que é a Elisa, que é transformada em dama da alta sociedade por Henry Higgins, que é o professor Higgins aí, que ele é um professor de fonética. Então, por isso que a Bernarda seria a Elisa e o Barceló seria o professor Higgins, né? Ele estava disposto a acolher ela em casa e, enfim, empregar ela e cuidar dela, né? Digamos. Só falando um pouquinho do Bernard Shaw, ele nasceu em 1856, morreu em 1950 e ele era um dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês, tá bom? O Pigmalião tem aquele filme My Fair Lady com a Audrey Hepburn, baseado na peça, então também acho que tem outros filmes e tal baseados na peça, é uma peça assim de comédia. Continuando esse trecho, a citação é assim: Barceló não era exatamente George Bernard Shaw, mas embora não tivesse conseguido dotar sua pupila da dicção e do encanto de Dom Manuel Azaria, seus esforços tinham acabado por refinar Bernarda e dar-lhe modos e falares de donzela provinciana. Então, primeiramente, quem é o Manuel Azanha, tá? Aí na versão brasileira
deu algum errinho aí de digitação e colocaram que o nome dele seria Manuel Azaria, mas não é, tá? É Manuel Azaña, N com tio. Ele foi o último presidente da Espanha antes da ditadura do Franco, tá? Ele viveu de 1880 até 1940 e ele era um orador muito eloquente, ele falava muito bem, né? Então por isso que ele fala aí que, embora ele não tivesse conseguido dotar a Bernarda da dicção do Dom Manuel Azaña, tal, ela conseguiu dar modos de donzela provinciana para ela, porque o Dom Manuel Azaña era um orador muito eloquente. A Bernarda, né, a gente lendo o capítulo, fica muito claro que ela é uma católica muito devota, né, e ela gosta muito de Nossa Senhora de Lourdes. Então eu quis trazer também para quem não conhece aí, que Nossa Senhora é essa, né, de Lourdes. Então, em 1858, Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette Soubirous numa gruta de Lourdes, que fica na França. Coloquei aí uma foto de Santa Bernadette, tá? Ela era uma mocinha bem jovem, acho que ela tinha uns 14 anos quando as aparições aconteceram. Coloquei aí também uma foto da gruta, hoje em dia tem uma imagem de Nossa Senhora na gruta. E hoje em dia Lourdes tem um santuário enorme, então coloquei uma foto aí do santuário também, uma igreja bem bonita, bem grande. E muitos milagres são atribuídos à água de Lourdes, né, que é retirada de uma fonte aí do local. Então, o pessoal sempre que vai a Lourdes traz garrafinha de água, tal, que pegam dessa fonte. E tem muitos milagres que foram atribuídos, muitas curas, né? Então, por isso que o pessoal devoto aí sempre gosta de ter uma garrafinha de água de Lourdes. E como boa devota, né, a Bernarda tem a sua igreja de bater ponto todo dia. E a igreja que ela vai lá é Santa Maria do Mar. É uma igreja que é situada no bairro da Ribeira, aquele bairro perto do mar que eu já comentei, que tem um mercado também. Fica perto do mar. Essa igreja é uma das principais igrejas góticas da Catalunha. A construção dela começou em 1329 e terminou em 1384. Então, para a época e para o tamanho da igreja, foi construída muito rápido, porque nessa época aí era tudo na mão, né, no bração, esculpir tudo um por um as coisas. Então, assim, demorava muito. Normalmente mais de 100 anos, essa daí não demorou tanto, então. Foi aí um pouquinho mais de 50 anos, então foi bem rápido essa construção. E essa igreja ela é conhecida como a Catedral do Povo, porque muitos dos trabalhadores ali do bairro da Ribeira contribuíram financeiramente e também trabalhando gratuitamente na construção. Então tem até um seriado da Netflix que chama Catedral do Mar. Eu nunca vi, mas tem uma amiga que viu e gostou muito, fala que vale muito a pena. E é sobre essa igreja que fala. Coloquei uma foto aí também. É uma igreja toda de pedra, com alguns detalhes rendados, assim, ela é mais simples, né? O gótico ele era mais simples, não tinha tanta renda na pedra, mas é muito bonita também, tem uma rosácea, né? Que é essa janela circular e tal. Tem aquela porta bem bonita, com aquele formato de ogiva. Uma igreja bem bonita, eu quero conhecer um dia. As interações do Dom Gustavo com a Bernarda são muito divertidas, então, assim, vale muito a pena ler o capítulo. Como sempre eu falo, gente, leiam o capítulo, tá? Vão lá, corram ler, porque é muito divertido as interações da Bernarda com o Barceló. E aí, a Bernarda é católica super devota e o Barceló é ateu, né? Então ele sempre ficava fazendo umas provocações assim, né, de brincadeira com a Bernarda. Então ele falava umas coisas. E aí a Bernarda fala assim, que ela fazia assim, né? Ao ouvir tamanhas blasfêmias, Bernarda se benzia 5 vezes e à noite dizia uma reza extra pela alma suja de Dom Barceló, que tinha bom coração, mas que de tanto ler tivera os miolos apodrecidos como Sancho Pança. É muito fofo, Bernardo, gente. Ai, que bonitinha. E quem é o Sancho Pança, né? Ele é o fiel escudeiro de Dom Quixote. Eu já falei de Dom Quixote num dos episódios anteriores, então se você não lembra, dá uma voltada lá e relembra.
Mas acho que Don Quixote a maioria das pessoas conhece, então provavelmente você já vai saber quem é. Mas, né, falando dessa citação aí especificamente, que teve os miolos apodrecidos, que nem o Sancho Panza, por que ela fala isso, né? Porque o Sancho Panza, ele começa realista e sério, e falando, meu Deus, esse Don Quixote é maluco e tal. Mas à medida que o relato vai avançando, o Sancho vai entrando mais nos delírios do Don Quixote, né? Então no final ele já tá acreditando assim completamente. Ele já tá, né, tão delirante quanto Dom Quixote. Então por isso que fala que o Dom Barceló teve os miolos apodrecidos como Sancho Panza. Aí, falando da Bernarda sempre, veio um trecho que eu achei uma maneira muito divertida de se expressar, que diz assim: Da Páscoa a Ramos, Bernarda conseguia uns namorados que lhe batiam. Os namorados que batiam não tem graça nenhuma, tá, gente? Coitada da Bernarda, só arranjava namorados abusivos. A história de vida dela é bem triste se você for ler. Eu não vou dar o spoiler aí do capítulo. Se você ainda não leu, vai lá ler, tá? A história dela de vida não foi fácil. Mas, enfim, essa maneira de colocar aí, do que o Zafon escolheu para colocar, da Páscoa a Ramos, eu achei uma maneira diferente, né? Uma maneira inovadora de falar o ano inteiro, né? De falar sempre. Porque, para quem não sabe, né, vou falar o que é a Páscoa e o que são os ramos. São duas festas católicas. A Páscoa não é uma festa exclusivamente católica, mas enfim, no contexto aí de Páscoa e Ramos são festas católicas. E na Páscoa se comemora a ressurreição de Cristo. E o Domingo de Ramos, ele acontece uma semana antes da Páscoa, que é quando Cristo entrou em Jerusalém, foi aclamado pelo povo e as pessoas colocavam palmas para ele caminhar. Ele entrou montado num jumentinho e, enfim, caminhou por ali e as pessoas colocavam os mantos e as palmas no chão. E ele acontece uma semana antes da Páscoa. Então, quando ele fala que da Páscoa até Ramos, quer dizer que é o ano inteiro, menos essa semaninha, né? Começa na Páscoa, vai o ano inteiro, até chegar em Ramos, que é uma semana antes da próxima Páscoa. Então, achei uma forma muito divertida dele querer dizer o ano inteiro, ou seja, sempre, né? Coitada da Bernarda, sempre conseguiu os namorados que batiam nela, tadinha. Mas essa forma de colocar eu achei bem divertida. Eu não sei se é uma expressão do próprio Zafon ou se é uma expressão que se usa, né, na Espanha. Talvez seja isso também. Isso eu não vou saber dizer. Continuando aí, né, nos namorados abusivos da Bernarda, quando eles terminavam com ela ficava super mal, tadinha, e aí o Barceló ajudava ela, dava um calmante para ela, e aí o trecho do livro diz assim: Quando a coitada despertava 2 dias depois, o livreiro lhe comprava rosas, bombons, um vestido novo e a levava ao cinema para ver uma fita de Cary Grant, que, segundo ela, era o homem mais charmoso do mundo depois de José Antônio. Aí eu quis trazer então para vocês quem é o Cary Grant e quem é o José Antônio. O Cary Grant eu até acho que a maioria conhece, né? Ele é famoso. Ele era um ator estadunidense, mas ele nasceu na Inglaterra. Isso eu não sabia disso. Eu descobri nas minhas pesquisas aqui. Então ele era americano, tal, né, estadunidense, filho de estadunidenses, mas ele nasceu na Inglaterra e depois ele viveu nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 1986. Coloquei aí uma foto dele também, para quem não conhece, mas ele é bem famoso. E aí o José Antônio já foi um pouco mais difícil de saber quem seria o José Antônio, porque, né, vamos combinar que José Antônio é um nome extremamente comum. Então, assim, eu tive meio que jogar na Wikipédia espanhola para ver quantos verbetes tinham. E eu não tenho como afirmar com certeza que o José Antônio que eu coloquei aqui é o que a Bernarda estava se referindo, tá? Mas eu achei que o que batia mais, o que ficava mais próximo, seria esse moço aí da foto. Tá aí, cara normal. Mas tá aí a foto. Ele nasceu em 1903 e faleceu em 1936. Ele foi fundador da Falange Espanhola, tá? Que era um partido espanhol.
que depois apoiou o Franco, tal, então era um partido aí ligado aos nacionalistas e contra a República, contra os comunistas, os anarquistas, enfim. É um partido que se aliou ao Franco. Ele foi preso e fuzilado pela República Espanhola logo no comecinho da Guerra Civil. Então, por isso que tá aí que ele faleceu em 1936, porque ele acabou sendo preso e foi fuzilado quando ainda existia a República, né? Porque teve essa Guerra Civil, foi meio que uma revolta, digamos, contra o governo e tal. Então, quando ainda existia o governo da República, antes né, da guerra assim, ficar completamente fora de controle e depois do Franco tomar o poder, ele foi preso e fuzilado. Então tá aí o José Antônio. Se é esse José Antônio que a Bernarda estava se referindo, né? Ele devia ser uma pessoa que ficou famosa aí, né? Até por ter morrido. Então os falangistas deviam considerar ele uma espécie de mártir ou coisa que o valha. Então a imagem dele devia ser bem conhecida na época e enfim, talvez a Bernarda achasse ele bonito. Talvez não, né? Ela achava, mas eu não sei se é ele mesmo, achei que esse era o que batia mais, então tá aí pra vocês. Eu já falei, né, que a Bernarda e o Barceló têm umas interações muito divertidas. E tem até uma que eu vou até guardar para a parte das citações, porque é muito bonitinha. Quem já leu já sabe do que eu tô falando. Quer dizer, ainda não sabe porque ainda não falei, né? Mas já vou falar, tô falando da Sorbonne, daquele trecho da Sorbonne. O Barceló estudou na Sorbonne, né? Eu coloquei aí uma foto de um. Aparece, acho que a capela e alguns prédios tal. É uma universidade, a Sorbonne, que fica em Paris. E ela foi fundada em 1257 por Robert de Sorbonne, que era padre, teólogo e professor. Então, até por isso que chama Sorbonne, né? Em homenagem aí ao fundador. O Barceló estudou aí em Paris, então, na Sorbonne. Eu já falei, né, da água de Lourdes, quando eu falei de Nossa Senhora de Lourdes e da água de Lourdes, que se atribuem muitos milagres e tal. E aí o Daniel até comenta que a Bernarda deu um medalhão para ele com água de Lourdes, que foi a irmã dela que trouxe lá de Lourdes, uma irmã que morava em San Adrián del Besós. E aí eu quis colocar aí onde é que fica esse município. Ele fica bem coladinho em Barcelona e a irmã da Bernarda mora aí. Tá? É bem pertinho, é bem colado mesmo. Ele até meio que faz parte de Barcelona, sabe? Umas estruturas que às vezes a gente não entende direito. Mas tá aí, fica extremamente perto de Barcelona. Chegamos na parte do dicionário. Hoje a gente tem dicionário visual também, mas eu vou começar com o dicionário de palavras. A primeira palavra que eu trouxe aqui para vocês é estivador. Estivador é um carregador de navio, tá? Essa parte tá no trecho que tá falando da Bernarda. E diz assim: Bernarda abria passagem através do matagal, brandindo seus braços de estivador a modo de sabre. Então, os braços de estivador, ela devia ter os braços muito fortes, né? Porque o estivador é o carregador de navio e com certeza ele tem braços fortes. E aí, então, diz também que ela brandia os braços a modo de sabre. O que é um sabre, né? Eu vou mostrar já já para vocês no dicionário visual, mas é uma espada, basicamente, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Descrevendo as cacatuas do Dom Barceló, ele fala que elas tinham um tamanho enciclopédico. Então, assim, eu acho que fica bem claro, mas eu quis trazer, né, para vocês. Quer dizer que elas eram muito grandes, né? Porque enciclopédia, antigamente, eram livros impressos, né? E dava aquelas coleções gigantescas de livro. Então, tá aí, tamanho enciclopédico, porque elas eram enormes, como as coleções de enciclopédia. Depois, mais pra frente, tem uma citação que diz assim: envolto em um vestido diáfano de algodão azul turquesa, o objeto dos meus turvos anseios, ou seja, a Clara, tocava piano sob a proteção de um sopro de luz que descia prismático da roseta. Então, primeiro, prismático. Prismático seria como num prisma, né, com as cores divididas. E a roseta, ou como eu conhecia mais, que é uma rosácea. Eu já vou mostrar para vocês também o que é uma rosácea, mas eu até já falei, né, falando de Santa Maria do Mar.
É uma janela redonda que normalmente tem vitral. Então, na casa aí, no apartamento do Dom Barceló, também tinha uma rosácea, né? E a luz batia ali, e aí se dividia, né, em cores de arco-íris. Então, isso que seria a luz prismática. Já comentei, né, que a Clara não tocava bem e que o tio dela, né, não queria que ela tocasse em Monpu, porque ele dizia que era um sacrilégio. E aí o Daniel, né, apaixonadinho, e ele mente, né, e fala: "Não, acho que você toca muito bem". E aí ela responde: "Nada disso. Meu tio, que é um melômano de conveniência, até colocou um professor de música para corrigir meus erros". Então, o que é um melômano? O melômano é um apaixonado por música. Então ela diz que o tio é um melômano de conveniência porque só é apaixonado por música quando convém pra ele. Que é do tipo, normalmente ele não liga muito pra música, mas aí quando ela começa a tocar, ele já vem querer dizer que não é apaixonado por música e ela tá destruindo só pra ela parar de tocar. Eu até já falei dessa citação, mas eu esqueci de falar o que seria prosopopeia. Prosopopeia. Então eu vou ler a citação de novo. Assim, imitando aquelas vozes da Rádio Nacional que recitavam vinhetas de estilo patriótico logo após a hora do Ângelus, com prosopopeia exemplar me pus a revisitar o texto do romance. Então, prosopopeia é uma pomposidade, né, no discurso. Então, ele quis dizer que ele começou a ler ali de uma forma muito pomposa, muito, né, se fazendo de elegante, de tal. Enfim, é isso. Aí diz que a Bernarda, o apetite literário dela era saciado com a folha dominical, né? Então eu acabei não fazendo um slide, né? Uma coisa para folha dominical, achei que não valia a pena. Mas folha dominical basicamente são aqueles jornaizinhos de igreja, tá? Assim, meio jornal de igreja do bairro, que fala ali das fofocas da igreja, quem tá casando, quem foi batizado, o bispo fez não sei o que, esse tipo de coisa. Então, e aí, claro, tem alguns textos, né, mais para literários, então tá aí porque o apetite literário da Bernarda era saciado com a folha dominical. A Bernarda, tadinha, quando ela desmanchava lá dos namorados lixo dela, ela ficava super mal, tal, e aí ela falava que ela ia beber uma garrafa de lixívia. O que é lixívia? Lixívia é cândida, tá? Então, tadinha, ela ameaçava beber aí cândida, meu Deus do céu. Que dó da Bernarda. E depois você fala aquilo, né, que o Barceló comprava chocolate pra ela, tal, levava ela a ver filme do Cary Grant, já falei dessa parte. E aí a Bernarda comenta assim: "Veja só, e dizem que Cary Grant é homossexual", murmurava ela entupindo-se de chocolate. "Será possível?" "Bobagem", sentenciava Barceló. "O Casmurro e o Lerdo vivem em um estado de perene inveja." Então, Casmurro, né? Nós aqui brasileiros, acho que conhecemos, né? Por causa de Dom Casmurro. Mas Casmurro é teimoso, né? Pessoa teimosa. Vamos agora sim para o nosso dicionário visual. Falei que ia mostrar algumas coisas aí para vocês, né? Então vamos lá. Primeiramente, o sabre, né? Que falava lá da Bernarda que ia movendo os braços da maneira como se fosse um sabre. Então, o sabre é uma espada de um só fio. Tá aí a imagem para vocês. Ela é uma espada um pouquinho curva, ela não é tão comprida e eu acho que ela era para se manejar com uma mão só. Mas eu tive a curiosidade de procurar como era no original. E no original era um machete, um faco, porque eu até estranhei. Eu falei, nossa, mas a pessoa quando ela tá no mato, né? Porque ela ia tirando os matos. Eu falei, normalmente a pessoa tá no mato com um facão, né? Um machete. E no original o espanhol é machete a palavra. Então eu não sei por que que no Brasil traduziram por sabre, porque é uma coisa diferente, né? Até coloquei a imagem de um facão aí, de um machete também. É que eu acho que era mais próprio, né? Do que um sabre. Então, não sei por que o tradutor escolheu colocar sabre, porque no português de Portugal eu não sei se eu acho que é facão ou machete, não é sabre que tá também. Falei que ia mostrar a cacatua pra vocês também.
E aí eu coloquei uma cacatua rosa da Austrália. Por quê? Porque no livro fala que as cacatuas tinham uma cor berrante. E normalmente as cacatuas, que é esse pássaro branco grande que tem aquele topetinho na cabeça, normalmente elas, assim, é cor bem levinha, sabe? É branquinho, cinzinha, não tem nenhuma cor berrante. A única cacatua com cor mais berrante, assim, que eu achei é essa cacatua rosa, que algumas é até um rosa bem clarinho, eu escolhi a que tava mais berrante, assim, pra trazer. Eu não sei se de repente o Zafon quis dizer arara em vez de cacatua, mas né, enfim, existe cacatua de cor berrante que seria esse rosa, então coloquei aí. Se ele confundiu com arara ou não, aí já é outra história. E por último a roseta, ou rosácea, que também falei que ia mostrar pra vocês. Coloquei aí uma de uma igreja, que normalmente é onde tem muito. A de Notre-Dame de Paris, é bem famosa, mas essa aí é de uma igreja na Alemanha. Então essas janelas redondas, todas trabalhadas, com a pedra toda trabalhada, e normalmente tem um vitral colorido. Agora sim, finalmente, depois de quase de uma hora, vamos para as citações favoritas. Estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Vamos lá. A primeira que eu coloquei aqui é quando a Clara conta pro Daniel que o estranho tinha tocado nela, né? Porque ela fala que, lembra, o estranho abordava ela na rua, tal, e às vezes o estranho, ela falou que tinha tocado o pescoço dela, tal. E aí o Daniel até fala: "Não, Clara, você tá inventando isso aí, né?" E aí a citação é assim: ela jurava de pés juntos que era verdade, e eu me rendia, atormentado pela imagem daquele desconhecido de existência duvidosa que sentia prazer em acariciar seu pescoço de cisne e sabia-se lá o que mais, enquanto a mim só era permitido ansiar por isso. Então eu ri muito, né? O adolescente agoniado porque tinha um estranho na rua, um esquisito, que tocava a mulher que ele era apaixonado. Né? Então eu achei graça dessa citação e quis marcar. Depois o Daniel falando sobre a devoção dele à Clara, né? Se tivesse parado para pensar, teria entendido que minha devoção por Clara não era mais do que uma fonte de sofrimento. Talvez por isso a adorasse ainda mais, por essa estupidez eterna de perseguir os que nos fazem mal. Ah, eu achei tão triste, né? Gente, mas realmente, infelizmente, para algumas pessoas é verdade isso, né? Parece que quanto mais a pessoa faz mal, mais a gente vai atrás, né? Gente, se livre de quem não faz bem pra vocês, né? Daniel, se a Clara não está fazendo bem pra você, se livre, meu querido, né? Como diria lá a Marie Kondo, agradece e joga fora. Uma outra citação que eu gostei é sobre a Bernarda e as confissões dela, né? Dom Gustavo, que se declarava agnóstico, o que Bernarda suspeitava ser uma doença respiratória como a asma, mais própria dos homens, opinava que era matematicamente impossível ela pecar o suficiente para exigir tamanho ritmo de confissão. Esse é um dos trechos muito divertidos, né, das interações da Bernarda e o Dom Gustavo. Que a Bernarda ia se confessar todo dia, né? Se confessar, para quem não sabe, quem não conhece, é a pessoa aí procurar um padre, né, para contar os pecados e receber o perdão, né? Ser absolvido dos pecados. Então ela ia todo dia e aí o Dom Gustavo ficava, mas minha filha, não é possível, não tem como, não é possível você conseguir pecar o suficiente para ter que ir todo dia. Então, isso eu já achei muito engraçado. E eu gostei muito também do agnóstico aí, que a Bernarda achava que era doença respiratória, que nem a asma, mas que só dava em homem. Eu achei muita graça. Isso, a Bernarda é muito fofa. Mais uma das interações do Barceló com a Bernarda. Essas pessoas que veem pecado em toda parte estão doentes da alma, e se for investigar, também dos intestinos. A condição básica do beato ibérico é a prisão de ventre crônica. Ai, gente, o do Barceló é muito engraçado, gente. Eu morri de rir com essa citação. Verdade, né, gente? Só dá uma aliviada ali que já melhora. Tem muito diálogo da Bernarda e do Barceló que eu anotei porque são umas interações muito bacanas.
Como o senhor fala bonito, vê-se que foi à universidade, aquela do sorvete. Sorbonne, corrigia Barceló sem azedume. Ai, é tão fofa essa parte. Eu morri, gente. É muito fofa. Ela confundir, né, Sorbonne com sorvete. É muito, muito fofo. É essa citação que eu tava comentando quando eu falei da Sorbonne. Eu achei essa citação muito fofa, acho que é a minha preferida do capítulo. E aí depois, uma citação mais tristinha sobre a relação do Daniel e do pai dele. Como eu comentei, né, nesse capítulo, ele fala da adolescência dele e a gente percebe que a relação dele está bem abalada, assim, bem relação de pai com filho adolescente. Meu pai se queixava de que eu não punha a cabeça nem o coração no trabalho. Eu, por minha vez, retrucava que passava a vida toda ali e que não entendia do que ele tinha para se queixar. É um resumo da relação pais-adolescentes. Não é, gente? É assim, é o pai falando, nossa filho, você não tá se empenhando no trabalho, né? Você tá fazendo de má vontade. E o adolescente responde, ué, eu tô aqui, não tô? O que mais que você quer? Não sei o que você tá reclamando. Tô aqui. Então, assim, é muito. Ele consegue colocar muito essa dinâmica da relação e, assim, duas frases, né? Perfeito. E com essa citação mais tristinha, mais para baixinho, vamos encerrando o nosso longuíssimo episódio. Me segue nas redes sociais, episódios todas as segundas às 10 da manhã. Me procura lá no YouTube, A Sombrinha no Vento. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha os vídeos, comenta. Podcast A Sombrinha no Vento, só procurar em qualquer dos agregadores principais. Vai lá no seu favorito. Segue, dá 5 estrelinhas, faz uma resenha, o que vocês puderem. Instagram, @assombrinhanovento e Twitter, @sombrinhavento. Um beijão pra vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau!